fala assim, ó, durante o dia a nuvem estava diante deles. Diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Aleluia! Não era uma simples nuvem. E ainda é Ele no teu caminho. Sabe quando o sol estava escaldante, que você fala, eu não aguento caminhar mais um passo, porque eu estou cansado. O Senhor diz, Ele é a nuvem no teu caminho, que traz sombra, que traz refrigério para a sua vida. E Ele está aqui. Ele não te coloca no caminho e te abandona. Ele coloca você no caminho. Sabe o que a nuvem significava? Orientação e proteção. A nuvem, ela era orientadora. Ela guiava. Ela dizia para onde eles tinham que ir. Então, se a nuvem estava indo para cá, eles iam para cá. Se a nuvem estava indo para lá, eles iam para lá. Se a nuvem estava indo para frente, eles iam para frente. Porque quando eles estavam debaixo da nuvem, existia orientação e proteção. Mas, pastor, eu estou sem orientação e proteção. Será que você está debaixo da nuvem? O povo dizia: se a nuvem não for, eu não vou. Se a nuvem não se mover, eu não me movo. O Senhor está dizendo: eu tenho trago orientação, eu tenho trago proteção. A nuvem está sobre este lugar. A nuvem está sobre este lugar. A glória está sobre este lugar. Ah, mas por que só aqui tem? Não. Porque quando nós desejamos
para o Senhor Jesus. Declare, ó. Mais forte, forte. E eu tua nuvem. E eu. Nós podemos melhorar isso, pastora. Ei! Vamos fazer uma coisa? Sabe aquela situação da tua vida que você não consegue ver nada?
Amados irmãos, toda a igreja, vamos fazer uma roda no Fernando, na Michele e no Lourenço. Como vamos fazer isso? Vai mais para os cantos, dão as mãos um para os outros, nem se faça uma ou duas filas. Nós vamos orar por essa casa, por essa família agora. Foi liberada uma palavra aqui para a vida do Fernando e para a sua casa, amém? Como igreja, nós vamos clamar agora por eles. Eles estão precisando de uma providência vinda dos céus. Eu quero, junto com você, meu irmão, exercer a nossa fé em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz assim, que tudo posso naquele que me fortalece. E hoje eles vão sair daqui da posse da vitória do Pai. Quando a pastora estava ministrando, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: coloque eles no centro, coloque eles no meio, coloque eles no centro, porque esta igreja precisa clamar por esta família, amém? Então você começa a abrir a sua boca agora, que nós vamos orar. Nós vamos orar e hoje a providência dos céus e a resposta virá. Em nome de Jesus, abra a tua boca, gente. Comece a orar agora. Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Já foi dito aqui nesta manhã que a tua nuvem está sobre nós. Sem a tua nuvem nós não podemos fazer nada, Pai. Nós convocamos a tua
Aleluia. Aleluia. O que foi ministrado nos louvores aqui hoje, na abertura, sobre o caminho, vai de encontro com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de liberar uma palavra para você nessa manhã. Não despreze o poder do recomeço. Aleluia. Existe um poder muito grande em recomeçar. Aleluia. Quando as coisas estão difíceis, a tendência é retroceder, é desistir. Mas o Senhor te fala nesta manhã: avance. Aleluia. Não despreze os pequenos recomeços. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 7. E o livro de Esdras, quando eu estava meditando nessa palavra, eu achei um pouquinho complicado, porque Esdras, Neemias e Crônicas falam exatamente sobre o mesmo tema, em ordens, em cronologias diferentes dentro da Bíblia. Então, é uma palavra muito conhecida da igreja, mas eu creio que o Senhor tem algo diferente nessa manhã. Esdras 7, do 1 até o 8, diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Zeraías, filho de Azarias, que era filho de Elquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Artube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eliezer, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois da mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O poder do recomeço. Nós vemos aqui a história do povo de Israel, e aqui foi ministrado sobre a coluna de fogo. Se você estava debaixo da nuvem do Senhor, se você estava dentro de um caminho. A história de Israel é uma história marcada por recomeços, por cativeiros, por escravidão, por perseguição. A nação de Israel, ela é reconhecida até hoje como uma nação que foi perseguida e destruída muitas vezes e se manteve de pé. Se manteve de pé por conta da bondade de Deus. Aleluia. Né? A história de Israel, ela nos mostra que ela foi dominada por sete poderes, 7 domínios mundiais,
que primeiro foi Egito, escravizou Israel, depois foi a Síria, depois veio a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E esse domínio foi um domínio que trouxe grande devastação para aquele povo, aonde foram levados, muitas pessoas foram levadas cativos, os templos foram destruídos, a cultura daquele povo foi dizimada. Depois Babilônia foi dominada pelos medos e os persas, depois pelos gregos, os romanos, e o último reinado, que é o que se fala hoje, é os Estados Unidos, que comandam, né, que é uma grande potência mundial, né, que alguns estudiosos dizem que o anticristo virá por meio de um homem bem influente que vem dos Estados Unidos, que vai pregar acerca da paz, da união entre os povos. Então nós vemos que Israel ela foi dominada o tempo todo por nações. E o contexto dessa história se dá quando eles estavam cativos pelos medos e os persas. Já haviam sido dominados pela Babilônia, já haviam sido levados cativos. E na Babilônia nós conhecemos muito bem a história de Daniel, que a Bíblia fala que quando esse povo foi levado cativo, os babilônicos, eles fizeram uma atrocidade com o povo que nós conhecemos hoje como alguns eunucos, né? Foram pessoas que foram castradas para que não fosse procriado mais judeus naquele tempo. E Daniel, a Bíblia fala que ele era um desses eunucos também, né? Junto com outros. E esse contexto, sobre esse domínio, surge Esdras. Quem era Esdras? Esdras era um escriba, né? Era um escriba que vivia dentro do palácio. E um escriba naquele tempo era uma pessoa que tinha uma função administrativa dentro do governo. Poderia ser um oficial do exército, poderia ser um encarregado no palácio, poderia ser até mesmo um escritor, porque a Bíblia fala que alguns escribas descreveram alguns textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento os escribas passaram a ser reconhecidos como rabinos, ou seja, mestres, doutores da lei de Deus, a respeito da Torá. Esdras era um homem versado, era um homem estudado na lei de Moisés, um homem que conhecia a cultura, a tradição, que conhecia os rituais de adoração, que conhecia o sacrifício que o povo entregava para Deus, que conhecia um culto racional que os judeus faziam para Deus. Esse era Esdras. Então a Bíblia fala que sobre Israel, e colocando sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta manhã, tudo que acontece conosco é permissão de Deus, é propósito de Deus. E a Bíblia fala que Israel, foi propósito de Deus que ela fosse perseguida, que ela fosse levada cativa, mas também era propósito de Deus libertar aquele povo. E Deus, através de uma profecia, fez chegar esse momento onde o povo, por meio do rei Artaxerxes, deu ali para Esdras toda a autoridade. Imagina você vivendo dentro de um palácio, o seu povo, onde você cresceu, a sua nação destruída e cativa, e o rei vira para você e fala: o que você precisa para restaurar esse povo? E a Bíblia fala que o rei concede para ele autoridade para nomear e levantar pessoas. O rei concede para ele recursos financeiros, incentivos fiscais, para promover a restauração do povo de Deus. Aleluia! Então, irmãos, eu gostaria de dizer para você nessa manhã, que se for preciso, Deus vai usar a vida do ímpio para te abençoar. Se for preciso, Deus vai tocar no coração do ímpio para abrir a porta que você precisa. Se for preciso, Deus vai colocar uma situação onde você não espera que venha a sua provisão. Então Esdras, ele recebeu autoridade, ele recebeu
recebeu provisão, ele recebeu recursos. Mas ele não se iludiu por isso. E o que a Bíblia fala? Que antes de Esdras reunir um grupo de pessoas para buscar os exilados, para restaurar os exilados, a Bíblia fala que ele vai orar e jejuar. Aleluia. Essa é a estratégia de Deus: oração e jejum. Você pode ter os recursos, você pode ter autoridade, mas a oração e o jejum libera sobre a tua vida a direção, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E a Bíblia fala que Esdras então orou e jejuou por alguns dias, e após esse período ele formou um grupo de pessoas para retornar a Jerusalém. Nós vemos aqui no versículo 8, né, que ele fala que ele saiu de Jerusalém, mais ou menos, né, vou fazer trazendo para nossos dias aqui, no mês 6, 7, e chegou em Jerusalém no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, ele chegou em janeiro. Se eu colocar isso dentro do nosso calendário, nós estamos no final do ano. Aleluia. Aleluia. E qual que é o sentimento que vem dos nossos corações nesse período? Que esse ano termine logo. Por quê? Porque o ano novo sempre nos traz uma esperança de recomeço. Aleluia. Porque o ano novo sempre nos traz uma expectativa a respeito de planos, de propósitos, a respeito de conquistas, a respeito de objetivos. A Bíblia fala então que Esdras chegou em Jerusalém no primeiro dia do primeiro mês do ano. E ao chegar em Jerusalém, o Senhor mostrou para Esdras qual que era a sua missão. E a missão era o plano de redenção. Redenção nada mais significa que resgate do que estava perdido, resgate do que não se havia mais esperança, resgate daquilo que estava destruído. Talvez você entrou aqui nesta manhã e falou no seu coração: Senhor, esse é o último culto que eu vou para a igreja, essa é a última vez que eu vou entrar na tua presença, porque eu não aguento mais estar preso a essa situação, eu não aguento mais estar cativo a essa situação. Mas eu gostaria de liberar para você nessa manhã: há um plano de redenção para a sua vida, há um plano de resgate para aquilo que se foi perdido nesse ano, seja na sua vida profissional, na sua vida ministerial, seja na sua vida familiar, seja nos seus sonhos que você não conquistou esse ano. Deus tem um plano de redenção para aquilo que se havia perdido esse ano. Esdras entendeu qual era o seu propósito, por que ele foi separado. Ele era um homem que tinha um certo prestígio perante ao rei, ele era um homem que tinha uma posição, mas ele reconhecia que isso não dava o direito dele ser aquele que liderasse o povo de Israel. Por isso ele jejuou, por isso ele orou, por isso ele buscou a Deus. O Senhor coloca recursos nas nossas mãos, e nós não oramos a Deus, porque entendemos que esses recursos e essas provisões, elas são suficientes para nós cumprirmos o propósito de Deus. Neemias conhecia a Deus, e como foi dito aqui pelo Kelvin nessa manhã, que Jesus é a verdade e o caminho. Neemias entendia que nada aconteceria sem a direção de Deus. Nós precisamos dessa direção.
Eu gostaria de listar aqui 3 pontos, ou 3 desafios que Neemias enfrentou a chegar em Jerusalém. Primeiro, ele precisava estabelecer uma educação religiosa e a verdadeira adoração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, irmãos, quando nós estamos no momento de provação, quando nós estamos caídos, quando nós somos destruídos por algo, toda a nossa estrutura religiosa, todo o nosso senso de adoração também se perde. E esse foi o cenário que Esdras encontrou. O povo, por estar cativo, se perdeu por conta dos relacionamentos mistos, ou seja, os judeus se casaram com outros povos. E essa mistura fez com que toda a tradição, todo o conhecimento acerca do Deus Israel foi se perdendo. Então, quando ele chegou ali, ele entendeu o quê? O que ele encontrou? Um povo pobre, uma comunidade pobre, uma comunidade atrasada culturalmente, uma comunidade sem tradição, e tudo isso prejudicava a adoração a Deus. Tudo isso tirou do povo o culto de adoração a Deus. Tudo isso roubou a essência daquele povo. Um povo que foi oprimido, que foi perseguido, um povo que foi exilado. E muitas das vezes é isso que o inimigo ele tenta fazer nas nossas vidas. Quando ele nos tira do meio da igreja ou dos nossos e nos mistura com outras pessoas, nós começamos a nos perder e a esquecer de quem nós somos ali. Foi dito aqui que não importa a luta, não importa a circunstância, nós precisamos permanecer firmes. Firmes no Senhor. Porque se nós não permanecemos firmes no Senhor, o inimigo rouba toda essa nossa essência. E o que ele entendeu aqui? Identidade. Quando estamos cativos, essa é a primeira coisa que o inimigo tira de nós por conta da circunstância externa. É a identidade. Esdras encontrou um povo sem identidade, um povo sem propósito, um povo sem esperança. E nós sabemos muito bem que quando algo nos tira a identidade, nos afasta da presença de Deus. Quando nos afasta da presença de Deus, incomoda o coração do nosso Deus. E isso foi o que Deus fez com Moisés. Pediu para Moisés fazer o quê? Ser o libertador daquele povo. Por quê? Porque o povo de Israel estava sendo corrompido pelos judeus, estavam vivendo em escravidão e estavam satisfeitos com aquela condição. Então por isso que quando eles estavam no deserto, muitos olhavam para trás e reclamavam para Moisés. Mas no Egito nós tínhamos carne. Mas no Egito nós tínhamos alho, cebola, nós tínhamos verduras. E aqui nós só temos o maná. Ou seja, o povo preferia estar cativo, mas vivendo dessas coisas, do que estar no deserto, estar no deserto a caminho de um propósito. Ou seja, o povo estava sem identidade. E foi isso que Deus fez quando Ele levantou Moisés. Tira o meu povo do Egito, que eu vou levar para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar vocês para uma terra
que é a nossa chamada Canaã. Deus falou para Abraão: sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu povo. Mas Senhor, aqui está confortável. Não, sai do meio do seu povo, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Porque se você ficar aqui, se você será corrompido, e o plano que eu tenho para você não vai se cumprir, que é ser pai de uma grande nação, ser pai de multidões. Muitas das vezes nós não entendemos por que o Senhor nos tira dessa zona de conforto, dessa zona de controle. Eu gostaria de dizer para você nessa manhã: se você está vivendo esse momento, é porque Deus tem um propósito. E nessa zona de conforto, você não vai conseguir enxergar a mão dele. Deus foi mais. Aleluia! Santo Deus! Tomou uma atitude mais drástica ainda quando nós olhamos para Noé. Noé estava no meio de uma nação totalmente corrompida, onde os valores estavam totalmente corrompidos. E Deus deu uma visão para Noé. Então, olha, Noé, você vai construir uma arca, e nessa arca você vai separar alguns animais, e vai entrar só você e a sua família. Noé olhou para aquilo e falou: como? Se não chove, como? O Senhor tem te dado visões, o Senhor tem te mostrado algumas coisas, mas você não tem buscado a direção de Deus a respeito dessas visões, porque ao seu coração é loucura, ao seu coração é impossível, ao seu coração é improvável, mas para aquele que escreveu esse plano, não. Aleluia! Então Deus teve uma atitude muito drástica. Por quê? Porque o povo havia perdido a sua identidade. Não tinha justo mais naquela nação. Então Esdras encontrou esse cenário: um povo sem identidade. Quando nós não sabemos quem somos, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer teologia, por qualquer movimento, né? Eu vi um pastor falando sobre coaching. Coaching, ele pode te direcionar para alguns projetos pessoais, mas ele não tem autoridade no reino de Deus. Ele não tem autoridade sobre coisas espirituais. Identidade. Nós precisamos ter identidade. Nós precisamos ser encontrados em Deus, ser achados em Deus, porque essa é a chave. Ser achado em Deus nos mostra o propósito, nos revela quem nós somos, por que fomos criados, para que fomos gerados. Identidade. Esdras encontrou esse cenário. Segundo ponto que Esdras observou foi: antes de qualquer coisa, ele foi para promover uma restauração acerca das coisas de Deus, acerca da adoração. E ele entendeu que antes de levantar muros ou levantar templo, era necessário restaurar o altar. Aleluia. O altar de Deus, para nós, é a nossa vida com Deus. É a nossa vida da nossa família. O nosso altar é a nossa comunhão com o Senhor. É o nosso relacionamento com o Senhor. E Esdras entendia que, para que as coisas mudassem, era necessário, antes de restaurar qualquer coisa, levantar qualquer coisa, o altar de Deus precisava.
Isso me faz lembrar de Davi, que quando ele assumiu o trono, a primeira decisão que ele tomou foi: busque a arca da aliança. Aleluia. Busque a arca da aliança, que é a presença de Deus. Eu não posso governar, eu não posso reinar sem essa presença me conduzindo, sem essa presença me orientando, sem essa presença me dando estratégias. Irmão, pega essa chave. Antes de você governar, antes de você viver aquilo que você tem buscado de Deus, você precisa da arca da aliança. Você precisa restaurar o altar. Você precisa dessa presença que vai te dar a direção, que vai te dar a estratégia. O poder de recomeçar. Resgata o caído, aquele que não tem esperança, aquele que está perdido, aquele que está ferido. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falou fortemente no meu coração que para esse próximo ano, para nós vivermos algumas coisas em Deus, é necessário restaurar o altar dentro da família, dentro dos lares. Eu falo isso porque eu passei uma semana difícil na minha casa com a minha esposa, e eu fiquei: Senhor, o que eu vou trazer para esse povo? E o Senhor falou: antes de qualquer coisa, o altar precisa ser restaurado. Se você não estiver em concordância, em comunhão com o seu cônjuge, você que é casado, você não vai viver a reconstrução do templo. Aleluia. Aleluia. O altar, irmãos, significa entregar sacrifícios e se sacrificar na presença de Deus, ou sacrificar a sua vida pela sua causa, pela sua casa, é difícil, mas é necessário para se viver algo novo em Deus. Então Esdras, ele olhou para aquele povo e viu toda aquela mistura: idolatria, culto de adoração aos outros deuses, heresia, prostituição, tradições corrompidas. Ele entendeu que o altar precisava ser restaurado, e o altar começava dentro das pessoas. Aleluia. Santo Deus. Não despreze o poder de recomeçar. Quando eu estava meditando nessa palavra também, eu falei: Senhor, vou falar sobre algo aqui. Obrigado. Mas dá um sinal. E o Paulo chegou. Aleluia. Tem uma arte japonesa chamada kintsugi, que é uma arte de restaurar vasos quebrados. O que acontece com esses vasos quebrados? Quando ele é quebrado, nessa arte, o que eles fazem? Eles pegam o ouro batido, derretem, transformam numa cola e pegam o caco daquele vaso que foi quebrado e cola com ouro. Então, quando você olha o vaso, ele está com um relevo em ouro. Então você não vê rachadura, você vê ele costurado por ouro. E o que o Senhor falou no meu coração a respeito dessa arte? Nós somos esse vaso. E quando nós fomos quebrados, assim como a nação de Israel foi quebrada, não foi para destruir, mas foi para quê? Para aprovar, para formar caráter, para criar identidade naquele povo. Então, quando nós somos quebrados na presença de Deus,
do que um vaso novo. Então, se você está sendo provado, se você foi quebrado por algumas circunstâncias, saiba que você está sendo moldado para que as experiências que você passou nessa situação sirvam de testemunho para outras pessoas de que é possível recomeçar, de que é possível se levantar, de que é possível viver algo novo na presença de Deus todos os dias. Aleluia. São as marcas que formam o nosso caráter. São as marcas que nos aprovam. São as marcas que nos habilitam para viver algo novo em Deus. São as marcas que servem de exemplo, de inspiração para outras pessoas. Porque outra hora você era visto como um perdido, como uma pessoa sem futuro, sem direção. E hoje você é visto como uma inspiração para muitas pessoas. Talvez você não saiba, mas as pessoas estão observando você o tempo todo. Estão observando o seu falar, o seu andar, o seu agir, o seu comportamento. Você está sendo analisado o tempo todo. Por quê? Porque você foi restaurado no Senhor, como aquele vaso. E o ouro aqui é o sangue de Jesus que comprou a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Terceira coisa que Neemias entendeu que era necessário naquele tempo. Nós falamos aqui primeiro sobre estabelecer a educação religiosa e a verdadeira adoração a Deus. Reconstruir o altar. E em seguida, reconstruir o templo. E reconstruir o templo, irmãos, não é simplesmente transformar algo que estava quebrado em algo novo. Esdras, ele conseguiu ver além das ruínas. Ele viu o coração daquele povo, ele sentiu a dor daquele povo, ele viu o sentimento daquele povo que estava cativo. E a reconstrução do templo, quando você começa a reconstruir o templo, você vai encontrar alguns desafios. Primeiro, cenário. Deus já restaurou o altar, a sua visão, o seu propósito, e te deu uma identidade. E isso, Kelvin, não significa que ao sair daqui você vai chegar na sua casa e a realidade vai estar diferente. Não, é o cenário. Quando você chega naquele cenário, você não pode ser modificado ou impactado pelo aquele cenário, mas você precisa transformar aquele cenário. E foi isso que Esdras estava propondo para o povo. Talvez você não conquistou o que você queria esse ano. Talvez você está buscando uma cura de uma enfermidade, uma provisão. Talvez um ente querido ou uma pessoa que você tanto ama não está servindo a Deus, e isso machuca o seu coração. É o cenário. Você precisa estar forte para enfrentar esse cenário. Você precisa ter o altar restaurado para entrar nesse cenário e enxergar
além do que os seus olhos estão vendo. Aleluia. Isso é o que o inimigo faz conosco muitas das vezes. Limita a nossa visão por conta da situação que estamos passando. Ergue os seus olhos nessa manhã. Aleluia. Levante a sua cabeça. Aleluia. Olhe para os montes, Aleluia. porque é de lá que virá o seu socorro. Aleluia. Não tenha a sua visão limitada pelo cenário, um cenário de destruição, de caos. Outra coisa aqui na reconstrução do templo, consciência. Sheila, coloca para mim em Jeremias 29:11. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo Deus. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Aleluia. Na reconstrução do templo, o que nós precisamos ter é a consciência de que nós temos promessas. E que essas promessas é o que está escrito ali em Jeremias 29:11. O Senhor tem planos para a sua vida, como o Senhor tinha planos para o povo de Israel, que estava vivendo no caos, que estava vivendo uma situação contrária. Então nós não podemos perder essa consciência de quem nós somos, porque fomos chamados, e das promessas que foram liberadas para as nossas vidas. Eu me lembro de muitas promessas quando eu aceitei a Jesus, eu não me esqueço de nenhuma delas. Já vivi várias promessas e algumas ainda não, mas eu não me esqueço dessas promessas. O inimigo ele faz isso quando você está cativo. Ele tira de você a consciência acerca de tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito, para roubar a sua identidade. Terceira coisa, maturidade. Aleluia. Você precisa enfrentar o cenário, você precisa ter consciência das promessas, e dentro desse processo de reconstrução, maturidade. E a maturidade, ela só vem na vivência. Ela sai do papel e você vive ela na prática. A maturidade, ela vem quando você é aprovado, quando o Senhor permite algumas situações. A maturidade vem no momento que você passa dificuldades, quando você é provado, quando você não tem saída, quando você se sente acuado, quando você não consegue ver esperanças, quando você não consegue olhar além do quadro, do cenário. É nesse momento que o Senhor começa a te dar maturidade. Aleluia. A maturidade vem quando eu não desisto. A maturidade vem quando eu cometo um erro e me levanto. A maturidade vem quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu não sou nada sem o Senhor. Aleluia. Não importa, irmão, quantas vezes for necessário você se levantar, você precisa se levantar. Aleluia. Você não pode se prostrar à acusação do inimigo. O Senhor conhece sim o seu coração, Ele entende sim as suas limitações, e você não pode ser refém, você não pode ser prisioneiro da sua mente. Aleluia. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de se Aleluia. levantar, Santo Deus. sempre é tempo de viver algo novo na presença de Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor faz conosco quando Ele quer nos dar maturidade. Ele prova o nosso caráter, Ele
na maturidade nós precisamos ter atitudes. E a atitude, Billy, é de não retroceder, é de não desistir. Porque esse foi o sentimento que me veio alguns dias atrás. Quando a coisa fica difícil, quando a prova vem, quando a perseguição vem, quando o céu está fechado, a minha vontade é de desistir. Mas em todo o tempo o Senhor vem falando. Você não pede maturidade? Você não pede crescimento espiritual? Você não pede nas suas orações para viver algo novo? Você não pede para ser enviado? Você não fala para as pessoas que você tem desejos ministeriais? Você não comenta que Deus te levantou, que Deus mudou a sua vida? Então, quando eu quero te dar maturidade, você quer desistir? Deus está provando o nosso caráter. Deus está provando o nosso caráter. E Ele requer atitudes de não desistir na primeira situação, não desistir no primeiro não desistir na primeira, na segunda, na terceira porta fechada. Não desistir toda vez que as minhas filhas ficam internadas. Eu já perdi as contas de quantas vezes essa situação vem sobre a minha casa. Está tudo bem, do nada vira. As meninas estão internadas. Deus está me dando maturidade. E muitas vezes eu tenho rejeitado essa oportunidade de crescer em Deus. Porque eu tenho deixado a dor, a minha dor, falar mais alto do que a vontade de Deus. Deus não está desqualificando a sua dor, mas Ele está te dando a oportunidade de crescer em meio a essa dor. Foi isso que Ele fez com o povo. Ele deu a oportunidade de crescimento em meio à dor, em meio à dificuldade. Nesse processo pode te faltar tudo. Pode te faltar saúde, pode te faltar financeiro, pode te faltar apoio. E é nesse momento que a gente sente, né? Onde estão os meus amigos? Onde estão os mais próximos nessa situação? Está você e Deus. Pode te faltar tudo isso, mas o que não pode faltar, irmão, é a fé. Aleluia! Não pode faltar a fé, a esperança em Deus. Não pode faltar. Pode me faltar coisas dentro da minha casa, mas não pode me faltar a fé, porque é a fé que me alimenta, é a fé o combustível que me faz continuar caminhando, avançando, seguindo o meu propósito. Esdras estava falando isso para o povo. Pode faltar muitas coisas, aconteceram muitas coisas, mas vocês não podem perder a fé, não podem perder a esperança. Eu gostaria de pedir para a Sheila 2 Coríntios 4:7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aleluia! Esse, irmãos, é o poder. A fé em Deus nos dá poder. E esse poder não vem de nós, essa força não vem de nós, vem do Senhor. Nós podemos
vencer, nós podemos recomeçar sempre que for necessário, porque Deus nos concede esse poder, e esse poder excede todo o nosso entendimento sobre qualquer coisa. Esse poder, essa revelação, excede todo o entendimento e confunde as pessoas que estão olhando de fora. Não despreze os pequenos recomeços. Não importa quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós falhamos, nós precisamos levantar. Aleluia. Nós precisamos recomeçar. Aleluia. E isso é um fato que confundiu até os servos de Davi. Quando Davi pecou contra Deus com a mulher de Urias, e a mulher ficou grávida, e Deus já levantou o profeta Samuel e falou para Davi: olha, Davi, essa criança não vai nascer, essa criança vai morrer. E Davi fez o que? Ele se humilhou na presença de Deus. A Bíblia fala que ele se deitava no palácio de bruço, pedindo misericórdia para Deus. Senhor, poupe a criança, poupe a criança, poupe a criança. E aí a criança não nasceu, a criança morreu. Veio o súdito e deu a ordem, deu a mensagem para Davi, falou: olha, Davi, a criança estava em trabalho de parto e a criança morreu. A Bíblia fala que Davi se levantou, lavou seu rosto, tomou um banho e continuou a sua vida. E as pessoas perguntaram: Davi, mas a criança morreu e você está do mesmo jeito? Enquanto eu pude, eu clamei, eu pedi, eu busquei, mas não foi possível. Então eu vou continuar. Então, irmãos, eu libero essa palavra para você nessa manhã também. Enquanto houver oportunidade, enquanto houver chances, clame, busque a Deus, se coloque na presença de Deus. Mas se não acontecer aquilo que você queria ou que o seu coração desejava, não se prostre, não se entregue, não fique de luto por essa situação. Faça como Davi. Ele pecou sim, mas ele se levantou, ele reconheceu, ele pediu perdão para Deus e continuou a sua jornada. Por isso que Davi é um homem que é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, por essas atitudes. Não permita que o inimigo faça da sua mente cativa, que o inimigo deturpe a sua mente. Você pode ser sim um homem segundo o coração de Deus. Se você tiver a atitude de reconhecer, de pedir perdão, de se levantar e recomeçar quantas vezes for necessário. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento para ficar em pé. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Pastor, para orar. Irmãos, o Evangelho não é remendo. O Evangelho é renovo. Renovo de Deus para as nossas vidas. Então, recomece quantas vezes for necessário, porque Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito não pode ser paralisado pelas circunstâncias, pelo caos, não pode ser paralisado pelo cenário que você está vendo nesse momento. Pode te faltar tudo, mas que não te falte a fé, a esperança em Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Boa essa palavra.
Aleluia. Quantos estão dispostos para recomeçar aqui nessa manhã? Que palavra é essa? Para você daqui impactado. Quero orar por você, amado. Por você que está aqui de pé. Peça para o Senhor um recomeço. Eu não sei de onde você caiu, de onde você parou. Quais são as suas limitações, mas nessa manhã ela vai cair por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, a tua igreja precisa recomeçar em alguns pontos. Aqui tem vida, Senhor soberano, neste lugar, Pai, que precisa recomeçar, Pai. E o teu Espírito fala fortemente no meu coração, Senhor. Vidas que precisam, Senhor, recomeçar no seu lar, no seu sacerdócio. Pai, vidas que precisam recomeçar em algum ponto que parou no seu trabalho, algum ponto na sua área espiritual, Senhor. Pai, em algum ponto, Senhor, na sua área conjugal, Pai, ou seja, uma palavra liberada, talvez para a tua esposa, para o teu esposo, que alguma coisa saiu fora do lugar, Senhor, e saiu do eixo, Senhor. Mas nessa manhã o teu Espírito fala fortemente aos nossos corações, é preciso recomeçar. Pai, o Senhor fala, Senhor, através da tua palavra, na vida de Abraão, Pai. Abraão, teu filho, Senhor, que o Senhor prometeu que a sua descendência seria numerosa, Pai. Seria uma descendência, Senhor, muito grande, ó Pai, e a sua descendência está aqui, parte dela está aqui, Senhor. Mas chegou um ponto, Senhor, na vida de Abraão, que o Senhor falou: ei, Abraão, ei, aí está confortável sim, neste lugar está confortável, mas eu não quero mais você aí. Sai desta tenda, sai deste lugar. Ei, muitas das vezes nós precisamos sair do lugar de conforto. Muitas das vezes o Senhor tem falado para mim e para você nessa manhã que você precisa sacrificar, que você precisa ter um relacionamento com Ele, buscar mais a Ele. Mas o que você tem feito com isso? O que nós temos nos movido? O Senhor fala: ei, Abraão, sai da sua parentela, que eu te levarei numa terra que vai levar você no lugar a qual eu preciso te direcionar. Para de uma vez por todas de querer direcionar a tua vida, querido. A palavra de Deus diz: ei, entregue tudo. Mas Ele fala: é tudo nas mãos do Senhor, que Ele fará por ti, porque Ele que tem palavra de vida eterna para mim e para você. Eu quero que você comece a orar. Amados, tem algo acontecendo aqui no mundo espiritual que vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça em reverência ao Senhor e ore. Não precisa orar em voz alta, porque essa oração é você e o Senhor. Essa oração é você e Jesus, aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Eu quero que você faça uma oração nessa manhã, mas uma oração sincera. Fale para Ele que você precisa desse recomeço. Fale para Ele o quanto Ele é importante para você. Fale para Ele que você vai largar dessas coisas que têm atrapalhado a tua vida, o teu ministério, a tua caminhada, a tua jornada.